Olha, a gente vai continuar falando de Lula, falando de popularidade, mas dessa vez não é popularidade entre os eleitores, é como tá a popularidade dele lá na Câmara Federal. Porque saiu uma pesquisa da Genial Quest apontando aí números. Eles entrevistaram vários deputados para saber como é que anda aí a popularidade do governo entre os deputados federais. Vou trazer só um dos números, porque quem vai realmente falar sobre isso daqui a pouquinho é a Camila Xavier, que tá lá no Congresso, mas número principal, 46% desses deputados que foram ouvidos pela Quest, pela Genial Quest, 46 avaliam o governo negativamente. Esse número era de 42% em maio. O que isso é importante? Por que é importante? Ah, não, o deputado não gosta do Lula. Tem muita importância, gente. Por quê? Sem os deputados, sem os senadores, sem essa base, como é que o governo aprova projetos? Então eu pergunto, Camila Xavier, como é que você acha que vai ser esse segundo semestre? Essa pesquisa já dá uma ideia do quão o governo vai ter que trabalhar no segundo semestre, né? Com certeza, Rafa. A percepção aqui, conversando com os deputados, os líderes, a gente já consegue ver, né, que não é positiva em relação ao governo, que existe bastante insatisfação com várias questões, essa crise mais recente do IOF, a decisão do governo de judicializar essa questão, né, só lembrando para quem está nos assistindo, o governo tinha aprovado o aumento do IOF e a Câmara dos Deputados e o Senado decidiram derrubar esse aumento do IOF, então o governo levou a questão ao STF, então isso gerou uma repercussão bastante negativa aqui dentro. E em relação ao que você me perguntou, Rafa, do segundo semestre, a pesquisa fala disso também. 57% dos deputados acreditam que o governo deve ter sim dificuldade em aprovar os projetos no segundo semestre. E como você falou, isso é bastante preocupante para o governo que precisa da boa vontade aqui da Câmara dos Deputados, do Senado, para aprovar suas pautas, principalmente no ano pré-eleitoral, né? No ano que vem vão acontecer as eleições, então o governo precisa, sim, aprovar suas pautas mais importantes. Lembrando algumas das pautas que o próprio líder da Câmara do Governo, aqui na Câmara dos Deputados, José Guimarães, falou que o Planalto deve priorizar. Tem a PEC da Segurança Pública, que altera essa questão, né? Unifica as forças policiais. E esse é um tema bastante importante, principalmente pensando em eleições, um tema que é bastante importante para o eleitorado. Também tem o projeto que altera o imposto de renda, que visa dar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Então, um projeto que é uma grande aposta do Planalto para ganhar popularidade. Essa aqui é uma promessa de campanha do presidente Lula, então muito importante que seja aprovada aqui na casa. Além disso, também tem o projeto AMP do setor elétrico, que trata sobre essa questão da tarifa social de energia, isenta famílias de baixa renda de pagarem conta de energia elétrica, dentre outros projetos que o governo pretende sim aprovar aqui e que deve enfrentar dificuldade, pelo menos de acordo com a pesquisa e com o que a gente ouve aqui dos deputados nos bastidores, né? Que o governo precisa sim tentar dialogar mais, precisa se aproximar para que consiga aprovar suas pautas, tocar esses projetos. E outro número que é bem importante, Rafa, da gente citar aqui, que é um pouco diferente desse primeiro que você mencionou, é a questão da percepção dos deputados federais sobre o governo Lula, Desculpa, vou recomeçar para não ficar confuso. É sobre a percepção dos deputados federais da relação daqui do Congresso com o governo Lula. Então, 51% deles acreditam que essa relação é negativa. E isso, enfim, só se junta a esses outros dados que a gente vem trazendo. É bastante preocupante para o governo essa percepção. É algo que o governo vai tentar trabalhar, sim. Na terça-feira, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniu com parlamentares, deputados do PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, faz parte da base do governo aqui na Câmara dos Deputados, e ela se reuniu justamente para discutir, se aproximar, dialogar, tentar perceber mesmo quais são as avaliações deles, e eles fizeram um alerta, falaram que o governo devia enfrentar, sim, dificuldades, pelo menos alguma resistência nessa relação, por conta dessa decisão de judicializar o IOF. Então, o cenário
pelo menos para a parte aqui dos deputados, uma grande maioria é que essa relação é negativa, mas o governo tem tomado decisões, tem apostado em um discurso para pelo menos tentar ganhar popularidade com a população, Rafa. Se a gente lembrar de ontem mesmo, o presidente Lula estava lá na Bahia, no desfile do 2 de julho, que é esse evento que comemora a independência do Brasil lá na Bahia, foi o último estado a conquistar a dependência, né? Então, o presidente Lula estava lá e ele estava carregando, assim, segurando um cartaz escrito, falando sobre taxação dos super ricos. Então, o governo tem apostado, pelo menos com a população, nesse discurso para se aproximar. Mas, pelo menos aqui na Câmara dos Deputados, tem gerado um pouco de afastamento e resistência por enquanto. Você falou é importante porque eu lembrei também que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recentemente deu uma entrevista falando, né, que já que a Câmara está tão querendo dizer que o brasileiro não aguenta mais imposto, que deve aprovar facilmente, né, a redução do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, ou seja, jogando de fato para a plateia, usando essa popularidade, que também está um pouco abalada, mas fazendo esse jogo, né, jogando ali para a população, tentando trazer o eleitor. E aí fica nesse jogo de bate e volta, e aí o presidente tá viajando, enfim. Eu olhei aí atrás de você, não parece estar tão cheio, tá tranquilo hoje, mas eu detesto dizer que tá tranquilo, porque sempre que eu falo isso pra você, você acaba trabalhando demais. Então assim, vou ficar caladinho e qualquer novidade, você volta aqui com a gente, por favor. Tá bom, Rafa. Qualquer novidade volta. Aqui realmente está bem tranquilo. A gente só vê a circulação dos visitantes, pessoal vindo conhecer aqui a Câmara, Senado, mas pelo menos os deputados estão, enfim, em seus estados, em outros eventos. E é isso que você falou. Só sobre essa questão do imposto de renda, o governo realmente aposta. O grande trunfo do governo com essa pauta é o fato de que é muito difícil aqui para a Câmara e para o Senado não aprovarem esse projeto, porque é um projeto, enfim, que tem grande apoio por parte da população. Então, apesar dessa dificuldade que o governo deve enfrentar, ele tem algum trunfo com alguns projetos que são de fato populares e que a população vai cobrar, pelo menos aqui do Legislativo, que faça passar e que aprove. É isso, né? De tédio em Brasília a gente não morre nunca, apesar das pessoas acharem o contrário, mas ó, para jornalista não tem tédio em Brasília não. Camila Xavier, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Obrigada, Rafa. Bom trabalho.